Olá, pessoal, voltando aqui agora para mais uma aula de biomecânica, né? Agora nós vamos falar sobre força pilar, perfeito? O que é força pilar? A gente viu primeiro cadeias cinéticas, o que eram cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, reação em cadeia, e aí força pilar, beleza? Então vamos lá, por que o pilar é tão importante, né? Vamos para aquela situação de uma casa. Por que que você não pode furar uma parede que é um pilar da sua casa? É porque se o pilar ficar enfraquecido, a casa pode cair, né? A casa pode vir a desmoronar, perfeito? Nosso organismo vai ser algo semelhante, né? A desmoronar uma casa. O que que seria? Então vamos lá. O porquê é tão importante força pilar? Por que o pilar é tão importante? Porque o pilar é a origem de todos os movimentos, né? Olha só esse movimento aqui do chute. Ele se inicia nessa perna? Não. Ele se inicia aqui na base, na outra perna, do outro lado. Ele pega a sustentação à base do chão, traz através da reação em cadeia. Olha só, por isso que é importante entender isso antes. Através da reação em cadeia, ele traz a potência desse músculo para o organismo até transpor para o outro lado e transformar isso em chute. Então, olha só que a força do chute, ela se origina daqui, ó. Ela se origina do chão, do pé. Ela vem por aqui, passa por essa musculatura, passa pelo glúteo lá atrás, passa pelo outro glúteo, né? Passa pela musculatura frontal aqui e pela panturrilha, olha só, quadríceps e panturrilha, para poder gerar o chute. Isso até mesmo, olha só, os antagonistas. Por isso que é importante vocês saberem antagonistas. Olha só os antagonistas tibial anterior, né? Os isquios tibiais aqui, ó, a musculatura do abdômen, da região do tronco, e aí vem o posterior aqui e o tibial anterior, todos eles se alongando para poder gerar uma potência maior, né? Para poder gerar uma força maior no chute, já que é isso que eu estou querendo com esse meu atleta, não é isso? Então, observe que a força pilar ela é a origem de todos os movimentos. Energia origina-se a partir dele, da forma como a gente falou. Energia transfere-se através dele. Como? Na hora que você se movimenta, você passa essa energia para o chão, né? E o chão lhe retorna. Quando você vai fazer um movimento do soco, observe que normalmente o pessoal que vai socar, eles movem o quadril, o ombro, né? Todo o movimento. Então, todo o nosso movimento ele parte do chão, da nossa base, do nosso pilar, né? E aí tem essa frasinha aqui, olha só, quando a falta de estabilidade e imobilidade no pilar, os movimentos são ineficientes e causam desperdício de energia. Cara, desperdiçar energia é algo impensável, principalmente se você estiver falando de atletas profissionais, é isso. Ou se você estiver falando de rendimento. O que é isso? Parte da sua energia, quando a gente faz um movimento, quando a gente gera uma força, a gente gera uma energia, né? E parte dessa energia, ela é gasta com algumas situações, né? Uma parte dela se transforma em calor, tá certo? Uma parte da energia que nós utilizamos no nosso corpo se transforma em calor, perfeito? Outra parte dela, ela é utilizada para estabilidade e mobilidade, não é isso? Então, ela é utilizada para estabilidade e também para mobilidade, perfeito? Então, o que é isso? É dar um movimento mais amplo,
né? Você conseguir realizar movimentos mais naturais. Como é essa estabilidade? Se você não tem força aqui no pé, na panturrilha, a musculatura posterior, por exemplo, ela precisa atuar para auxiliar a panturrilha a realizar um movimento de estabilidade. Então aí eu perco potência, por quê? Porque essa musculatura, ela era para ser antagonista, só que ela está realizando contração concêntrica para poder manter a estabilidade do tornozelo, né? Então cuidado quando você tem uma fraca estabilidade, uma fraca mobilidade. Isso pode fazer com que você perca força, perca potência. Se a gente vai falando de atletas, isso é algo é, surreal, né? Isso é algo surreal. A gente pensar que isso pode estar acontecendo com eles, né? A gente perderia muita coisa, a gente perderia muito exercício, né? Por exemplo, vamos para uma situação, um atleta profissional ele consegue transformar até, se eu não me engano, 90, é, vamos colocar aqui 90% da sua potência é transferida para o objetivo final, tá certo? Para o desempenho, perfeito? 10% da força da musculatura é destinada para a mobilidade e para a estabilidade, perfeito? Se esse atleta tiver pouca mobilidade e estabilidade, significa dizer que eu tenho que pegar esses 90% e passar para cá. E aí eu preciso agora de, um exemplo, 40% da minha força muscular. Eu vou precisar gastar para estabilidade, né? E para mobilidade. Então, antes eu gastava 10%, agora eu gasto 40%. O que significa? Significa dizer que sobrou 60% para o desempenho. Então esse atleta, ele vai perder muito desempenho porque lhe falta estabilidade e mobilidade, né? Então a gente tem que ficar atento a isso também, tá certo? E aqui nós temos, olha só, a força pilar está no pé, porque olha aqui, onde tudo se origina normalmente é no chão, na perna, né? E aqui a gente consegue identificar, ó, nessas fotos os tendões. Olha só, o tibial posterior, o tendão dele passando aqui, ó, de forma medial, né? Opa, de forma medial. Então a gente tem o tendão aqui do tibial posterior, o tendão aqui, ó, do tibial anterior, tá certo? Aqui, ó, o tendão do extensor do hálux, dá até para ver aqui a conexão dele, né? Extensor superficial dos dedos, olha aqui o tendão. Opa, deixa eu botar de outra cor. Olha aqui o tendão vindo. E aqui ele se ramifica para os outros dedos. Não é isso? Aqui eu tenho o fibular longo, né? E o fibular curto. E aqui eu tenho o tendão calcâneo ou tendão de Aquiles. Então observe que tudo está interconectado praticamente com o pé, né? Praticamente tudo se origina lá no pé, tá certo? Olha assim, olha aqui, ó. Aqui está em inglês, mas ele vai dizendo somente o seguinte: a base do pé é a parte posterior da cadeia, né? Of chain, posterior chain, da cadeia posterior. Então, a planta do pé, aqui, ó, a planta do pé, não é isso? Ela é a cadeia posterior, a base da cadeia posterior. Por quê? Olha só, tá vendo aqui os ossos do pé, né? O tarso, o metatarso, as falanges, não é isso? Então, aqui, ó,
é a fáscia plantar, né? É esses tendões aqui, ó, a fáscia plantar, perfeito? E aí, esses tendões, eles estão conectados aqui, né, com o calcânio, né, com o osso calcâneo. E o que é que nós temos conectado ao osso do calcâneo? Nós temos o tendão calcâneo, olha só, o tendão calcanear, né? O tendão de Aquiles. Então, o nosso pé seria assim, ó. O nosso pé é um pouquinho curvado. Eu vou passar em cima somente da do tendão, que não dá para ver direito, né? Tá aqui, ó. Aqui é a fáscia plantar, conectada aqui, ó, no calcâneo. E aqui nós temos a panturrilha, o tendão do tríceps sural, que é o tendão calcanear ou o tendão de Aquiles, como é vulgarmente conhecido, não é isso? E aí nós temos, olha, a panturrilha está aqui, né, conectada ao calcâneo e à fáscia plantar. Da panturrilha nós vamos para o isquiotibial, que eles estão conectados muito próximo um do outro, né? O isquiotibial, ele se insere nessa região, o tríceps sural, ele se insere nessa região, né? Ele se origina, na verdade, nessa região, inserção origem, tá vendo? Muito próximo. Eu pego uma reação em cadeia. Aí o posterior pegando aqui, ó, os paravertebrais, que aí vão vir até lá no pescoço. Então, a base do seu pé ser fraca pode ser o motivo daquela dor no pescoço, na região posterior, que nunca passa, né? Que está sempre ali presente, que está sempre machucando. Perfeito? Então vamos aqui. Olha só como é interessante isso daqui, ó. Então a reação em cadeia, ela acontece em todo o nosso organismo. E tá aqui, ó, a prova disso. Olha só onde é que começa. Aqui, ó, tibial anterior, né? E aí tá aqui, ó, o quadríceps, tá certo? A origem do tibial anterior é na região superior da tíbia e a inserção do quadríceps é aqui na parte superior também da tíbia. Então eles vão estar sempre muito próximos e quase conectados. E aí isso pode transpor para o abdômen, né? Aqui, esse daqui a gente já viu. A face lateral, olha só. Aqui é o tríceps sural, né? O gastrocnêmio principalmente. E aí nós temos o tensor da face lata, que está conectado aqui na região do tórax, né? Que vem também para o pescoço. Mesma coisa nesse, só que pegando agora os oblíquos, não é isso? Aqui, ó, a cadeia posterior, tá vendo? Latíssimo do dorso, o glúteo máximo, e as musculaturas dos isquiotibiais. Adutor mag ou adutor longo, né? Observe que a maioria desses, eles são estabilizadores, né? A maioria desses músculos que estão interconectados, eles são estabilizadores, né? E aí eles vão estar interconectados pela cadeia, pela reação em cadeia e principalmente pela pilar, pela base, né? Pela força pilar. Então, é interessante se treinar até mesmo a parte inferior do pé, pois ela está interconectada com todas as outras áreas do nosso organismo. Perfeito, galera?